dia, boa tarde, boa noite, eu não sei direito. Hoje nós vamos entrevistar Regina de Lima Pires. Tá certo? Acertei? Pois é assim que meu pai queria que a gente assinasse. Então, eu vou pedir para você, como o Zé Márcio sempre fala, fazer uma mini Wikipedia de quem é você. Primeiro, muito obrigada. É indescritível a alegria de estar sendo entrevistada por dois mestres, com quem eu aprendo todos os dias naquele grupo de WhatsApp tão intenso, né? Onde nos comunicamos. Bom, eu sou paulistana, estudei jornalismo, mas já na graduação, por aquelas coisas do destino, né? Eu fui trabalhar na área de comunicação corporativa, que no Brasil não era o tamanho que tem hoje, né? Eu me lembro bem que na minha turma da Casper, eu era um patinho feio ali, né? Porque eu já, no segundo ano de graduação, eu já estava numa empresa que ninguém sabia ainda o que era, chamada Hill Knowlton, do grupo WPP, um dos maiores grupos de comunicação do mundo, né? E nós ficávamos numa salinha lá no fundo do corredor do andar da Standard, que era uma das maiores agências de propaganda do país na época, né? E aí nunca mais saí dessa área. Fiquei, né, de uma agência para outra e até que eu fui para a área de educação, atender clientes na área de educação, né? A primeira experiência foi com a Fundação Getúlio Vargas, inclusive, e aí comecei a me apaixonar por esse mundo. E depois fiquei 9 anos atendendo a SPM. E por conta de um trabalho que eu fazia voluntário na periferia de São Paulo, na zona noroeste, o bairro de Vila Brasilândia, eu acabei indo parar no mestrado por conta de uma professora decana que eu ainda não conhecia, mas que é um dos nomes mais importantes dos estudos de comunicação, educação no Brasil, que é a Bacega. A famosa Bacega. Maria Aparecida Bacega, que eu tive a honra e o privilégio de ser orientada por ela do meio para o final do mestrado. Foi até uma história curiosa. E foi uma grande transformação na minha visão de entendimento de mundo, né? Eu brinco que a Regina AMDM, porque realmente é um mestrado. Bacega marxista como você, não é? Exato, exato. Não sei se até eu aprendo muito com o professor Paulo, né? Porque eu adoraria. A Bacega, ela nos deixou, acho que até por ela foi poupada. Ela nos deixou no comecinho de 2019 e ela já estava sofrendo muito. O que a gente via no país, né? Desde 2013, depois aquele movimento em 2016 ali do golpe e toda a campanha de 2018. Ela tinha alguns problemas de saúde, a gente até fizemos uma entrevista com a professora Gisela Castro aqui e a gente contou um pouquinho. Ela ficou presa no DOI-CODE por 6 meses. O marido dela, acho que 2 anos e meio, quase 3. Então, acho que quem passou por isso acaba tendo marcas na alma e no corpo, né? Então, ela tinha alguns problemas de saúde e acabou não vendo o que a gente passou em 4 anos aí de governo fascista e enfim, e agora que todas as coisas estão mais do que expostas, né? A gente já sabia, mas agora está mais do que claro quais eram os planos, né? E aí eu também fiz uma migração nesse que inclusive tem um pouco a ver com esse momento do país. Eu fui querendo um pouco migrar para a área dos direitos humanos, né? E cheguei a trabalhar com tanto um pouco para a Comissão Áreas de Direitos Humanos, todo aquele movimento pela democracia no ano da última eleição majoritária, né, presidencial de governo de estado. Foi uma experiência fantástica. E mais recentemente eu tive uma experiência com nós até hoje no grupo falamos um pouco sobre os problemas do trabalho análogo ao escravo, que ainda estão aí, né? Que nunca deixaram de estar, né? É uma loucura isso, a gente está em 2024 ainda falando de escravidão. E aí eu trabalhei um período também com um instituto pelo Pacto Nacional da Erradicação do Trabalho Escravo.
E acho que é assim, fiz um super resumo, um Tá pouco da... faltando uma coisa. O quê? O O parque. parque, é verdade, o Pô, parque. o parque. Não, o parque é uma história curiosa. Eu a vida toda morei ali no bairro de Perdizes, né? E eu fui tendo várias... Parque da Água Branca. O Parque da Água Branca, é verdade. E ao longo da minha vida eu fui tendo várias descobertas com o Parque da Água Branca. Então teve fases, né? E, claro, quando criança, né, meu pai me levava muito ao parque. Tinha até um mini zoológico, onde hoje é uma área abandonada, que era o espaço de leitura. Depois eu explico por que está abandonado. E tinha um mini zoológico, eu lembro bem dessas imagens, né? Tinham até animais de médio porte, outros tempos, né? A relação de zoológico antigamente era completamente diferente de hoje, né? E aí, quando aí pula para 2006, não, desculpa, 2010, meu filho pequeno, eu deixava ele de manhã bem cedo no colégio Santa Marcelina, ali perto, né? E eu ia andar no parque. E tinha uma matinha, logo na entrada ali da... Franco da Rocha, não, Homem de Melo, eu fiz confusão com o nome da rua ali. A rua que sobe ali Eu acho paralela. Eu acho que é Franco da Rocha. Franco da né? Rocha, né? Acho que é. E eu sempre gostei muito de mata, né? Então eu entrava por aquele portão e eu já entrava na matinha, andava um pouquinho ali e depois ia andar no parque. Aí, primeiro dia útil de agosto, volta das férias escolares, né? Quando eu passei do portão, a mata não existia mais. Ela era só terra exposta, com raízes para fora, e só as árvores que não cortaram, porque daí também, né? Aí era um crime ambiental. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Até que fui parar numa reunião num sábado do DAE, Departamento de Águas e Esgoto do Estado de São Paulo, né? Nessa reunião, quando a gente entrava no salão, que é o prédio da administração do parque, ali em frente aquela área dos cavalos, né, grande, da arena central, estava lotada a sala. É uma sala relativamente grande. A comunidade toda ali estava muito, muito chocada com o que estava acontecendo, né? E naquele dia, em 2010, em agosto, meados de agosto, nasce um movimento chamado SOS Parque da Água Branca, do qual, inclusive, faz parte a mulher do Lacerda, que esteve aqui também outro dia, né? A Cláudia Lukian-Cook, de Lacerda, e mais outras figuras muito importantes assim desses movimentos da sociedade civil, né? Defenda São Paulo, a Maria Laura Fogaça Zei, a Jupira Cauí também. Por que eu estou falando desses nomes, né? Porque naquela época o parque ainda era administrado pela Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, que foi o que fundou o parque, na verdade, né? O terreno do Parque da Água Branca, originalmente, ele era da prefeitura. E o Parque do Ibirapuera era um terreno do governo do Estado. Isso década de 1930. Foi feito um negócio, eles trocaram. Por quê? A produção agrícola do entorno da cidade de São Paulo precisaria ter um ponto para escoar, comercializar. Então, o Parque da Água Branca, por ser muito perto da Marginal, né, era uma região muito propícia para isso. E aí também tinham as questões de exposição de gado, de cavalo e tal, que naquela época você podia transitar com esses animais de grande porte na cidade. Hoje já não pode mais, assim, naquele volume, né? Então, foi feito esse acordo. Então, por isso, o Parque da Água Branca fica localizado ali. Tem mais questões históricas, mas resumindo é isso. E nessa época, aí voltando para 2010, né? O que estava acontecendo? Campanha para a presidência da República. José Serra sai candidato à presidência e assume o vice, o Alberto Goldman. E como o Fundo de Solidariedade do Estado de São Paulo sempre ficou dentro do Parque da Água Branca, a primeira-dama, Deuseni Goldman, assume o parque. E como essa obra do DAE tinha muito recurso ali para se investir no parque, que foi muito bom até. Eles precisavam de uma coisa de infraestrutura, né? de sistema de águas do bairro que passam pelas ruas de baixo do parque ali. Então, tinha dinheiro para fazer essa obra. Era uma obra relativamente grande para o parque, né? E ela resolveu mexer no parque inteiro. Então foi isso, ela limpou a mata, né? Ela tirou serrapilheira, bosque, subbosque, que eu fui aprender isso depois.
Ela entrou com retroescavadeira a menos de 5 metros das nascentes. E aí nós, desse movimento, fomos ao Ministério Público. E começou ali um trabalho árduo, né? Porque quando você é da sociedade civil, né, você ir lá, pessoa física, bater na porta do Ministério Público e tentar lutar para defender um patrimônio público, né, não é uma coisa tão simples, né? Aí você vai aprendendo ali no fazer, né? Bom, resumindo, a gente conseguiu, de tanto insistir que o promotor da época realmente olhasse, porque você imagina, na época eram 6 promotores da área de meio ambiente para São Paulo toda. Imagina que loucura, né? Para dar conta. E aí, realmente, a gente conseguiu que tivesse um termo de ajustamento de conduta. Aí que essa área de nascentes, que é uma área de proteção permanente, uma APP, ela foi isolada. Enfim, a gente conseguiu proteger algumas questões ali no parque, né? E depois nós vimos um processo de transformação bem complicado, né? As concessões de determinados bens públicos começa com o Dória como prefeito, concessionando o Parque do Ibirapuera, Estádio do Pacaembu, e foi uma promessa de campanha, né? Quando ele vira governador, ele resolve concessionar os parques do estado de São Paulo também. E nesse meio tempo, o parque passou da Secretaria de Agricultura para a Secretaria de Meio Ambiente. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que conhece desse assunto. A privatização, a concessão do Parque Ibirapuera resultou em melhoria para a população ou não? Então... Qual que é a avaliação que se tem? Se foi vantajoso ou não? Eu acho que é uma pergunta muito interessante, porque é uma questão até de que narrativas que são usadas para dizer para a população, para a sociedade civil, de que é benéfico para ela uma concessão, né? Que só a iniciativa privada sabe cuidar do bem público. O Estado não consegue, né? O Estado não sabe cuidar, o Estado abandona. E não é bem assim, né? O que eu aprendi mesmo na prática, né? Eu não tinha estudado esse assunto. Eu fui aprendendo ali nessa convivência, nesse dia a dia, indo no Ministério Público. Já tem quanto tempo a concessão do Parque do Ibirapuera? A do Parque do Ibirapuera, eu vou chutar, tá? Mas eu acho que já tem uns 5 anos. Quer dizer, já daria para avaliar, né? A primeira etapa, né, dos contratos de concessão, acho que tem uma primeira etapa nos primeiros 2 anos, depois 4 anos. Depende do modelo do contrato, né? Eu não conheço tanto o contrato municipal da concessão do Ibirapuera, porque é uma concessão municipal, né? Eu não acompanhei tanto também. Não fui à licitação, audiência pública. Tenho até curiosidade, porque o grupo que pegou a concessão é o Construcap, da família Capobianco. É uma coincidência, eu criei uma usina de açúcar real, a Goiasa, Goiatuba Alca S.A. Depois nós vendemos, eu era sócio minoritário dos Biagi. E quem comprou, eu fundei, mas quem toca a Goiasa é o Família mesmo... Capobianco, é isso? É o mesmo grupo, da Urbia. Construcap, que dessa empresa, mas a holding é a Construcap, que privatizou o Ibirapuera. É uma coincidência. Então, eu acho que se nós nos colocarmos no lugar da empresa que decide participar de uma licitação, né, de concessão de um parque público, claro, a gente sabe, nenhuma empresa entra em nenhuma concessão se não for para ter lucro, senão ela vai fazer o quê? Lá, voluntariado, né, benemerência? Não existe isso. Então, ela precisa ter retorno de investimento de alguma forma. E aí, se você parar para pensar, como é que você obtém retorno de investimento num parque público? Como é um espaço privilegiado, parques em zonas que, depois da explosão do boom imobiliário na cidade de São Paulo, né, eu me lembro, quando eu era criança, o apartamento que é da minha mãe há 65 anos ali em Perdizes, ele valia, acho que 9 vezes menos do que vale hoje. Tranquilamente.
Essas regiões todas, né, tiveram booms. Então, ali, Ibirapuera, região do Itaim, Vila Nova Conceição. Você pega o Parque da Água Branca, região toda de Perdizes, e assim por diante, né? O contrato do Água Branca é um contrato estadual, né? E é um contrato único para os parques da Água Branca, Vila Lobos e Cândido Portinari. O Cândido Portinari e o Vila Lobos são quase uma única coisa. Eles são colados, né? Literalmente, você passa de um para o outro andando, né? O Água Branca, e eles têm características físicas semelhantes também, e usos também, né? O Parque da Água Branca já é muito peculiar, mas para não deixar de responder a sua pergunta, se melhorou, né? E falando do Parque do Ibirapuera, eu estive lá, inclusive, outro dia num domingo, para ensaiar com o pessoal do teatro, que agora eu me meti também em teatro, coisa que eu nunca fiz na vida. O que você percebe? Eu já atendi shopping center também. Eu atendi o Carlinho Gereissati por 3 anos, Shopping Guatemi e Marketplace, né? Para mim fica muito claro, eu começo a observar, você vê o Shopping Guatemi, ele, na época, faz tempo isso, foi 2001, 2, 3, por aí. Né? Ele trazia totens luminosos, era uma inovação tecnológica, e como era um shopping para classe A gargalhada, né? Como a gente brincava, né? Não é nem A+, era A, né? Então tinha todo um cuidado de refinamento, os totens eram muito bonitos e discretos também, porque você não vai no meio do corredor colocar uma coisa gigantesca, a pessoa, né? E é curioso, porque é isso que eu vejo hoje nesses parques, que eu vi também no Horto Florestal. Então, você imagina, você está caminhando no meio do Horto Florestal, de repente tem um totem luminoso. Uma publicidade, né? É um espaço de publicitário. Era até de um isotônico, esse que eu vi no Horto Florestal. Então, assim, o que eu percebo que a população que talvez não tenha um nível de compreensão da função de um parque público, real, né? No meio de uma cidade como São Paulo, tão bruta, tão cinzenta, né? Tão poluída, com poluição sonora, inclusive, né? A gente, quando fala em poluição, normalmente pensa em poluição do ar, mas a poluição sonora de São Paulo é de uma agressividade monumental, né? Então, o que eu sei que tinha antes no Ibirapuera, justamente assim, são essas entidades de organizações da sociedade civil ligadas às questões ambientais, que se envolviam muito com uma série de atividades lá dentro. E também, uma coisa que mudou, Zé Márcio, é a representatividade da sociedade civil nos conselhos dos parques. Eles não extinguiram os conselhos, eles existem, tanto é que eu sou conselheira hoje do Parque da Água Branca na gestão 23 até 25. Né? Você se candidata por meio de uma associação. Eu sou pela Associação Viva Pacaembu por São Paulo e tem uma eleição. Então, claro, os conselhos estão aí, eles existem. Mas você ainda não tem claro se no parque, estou falando do Parque Ibirapuera, né? Se a concessão foi para a população foi vantajosa. Não tem isso claro. Eu sinceramente, eu acho que não. Mas aí é a minha visão. Entendi. Porque, por exemplo... Só lembrando aos nossos internautas que eu esqueci de falar aqui, o grupo Capobianco, o Capobianco é vice-ministro do ambiente, né? Ah, é da mesma família? O Capobianco, da Marina Lima. Sabia? O Capobianco Mas eu posso puxar para a Água favor. Branca? Vamos. Bom, então, a pergunta do Zé Márcio. Para a Água Branca, que você está mais vinculada, melhorou ou piorou? Aí eu posso falar com mais propriedade, né? Porque eu conheço a fundo. Por exemplo, antes do processo de licitação, o Dória ainda era o governador, o que ele fez? A gente, como economista, a gente quer ouvir. Melhorou ou não melhorou? Aí ela, pum. Eu vou dar exemplos. Dentro do Parque da Água Branca tinha... Desculpe, posso falar?
Mas, no fundo, é essa que é a pergunta. Se é estatal, se é privado, é irrelevante. O usuário se beneficiou ou não? Ou não, essa é a É pergunta. essa que é a pergunta. O critério é o usuário, não pode ser a nossa ideologia, o nosso sonho, os nossos delírios. Então, você imagina, tinha um Museu Geológico do Estado de São Paulo lá dentro, que tinha acervos de diversos estados brasileiros, doados por universidades, museus, etc, etc. Quando o Dória resolve tirar, o apelido era Mugel, quando o Dória tira o Mugel de dentro do parque, o que acontece? Todos os acervos têm que ser devolvidos. Então, você desmontou um museu que, pelo que me explicou uma pessoa que trabalhou lá há muito tempo, você nunca mais monta. Você nunca mais vai conseguir reorganizar todos aqueles acervos de novo num único espaço, né? Eu acho que essa já é uma perda, assim... É difícil quantificar isso, né, Zé Márcio? Eu me lembro quando meu filho era pequeno, a entrada era gratuita nesse museu. Quando meu filho era pequeno, a primeira entrada era um dinossauro, assim, meio levitando, assim. Enfim, depois você ia vendo o acervo de pedras e minerais. Depois tinha toda uma parte histórica lá em cima de como que o início dessas medições geológicas e de topográficas, sabe? Tinha umas coisas muito interessantes naquele museu. Claro, os museus brasileiros, eles têm menos dinheiro que o museu americano, né? Então, assim, o show é um pouco menos... como é que eu vou dizer? São mais simples mesmo, né? Mas nem por isso o acervo é menos encantador, né? Então, esse é só um exemplo. Você tinha também ali parcerias com... As primeiras damas cuidavam muito disso. A Lila Covas fez um trabalho muito importante lá dentro. E a esposa do Geraldo Alckmin também. Fugiu o primeiro nome dela? Lúcia, né? Ai, me deu um branco agora, eu peço até desculpas. Lu Alckmin. Lu Alckmin, exatamente. Lúcia, não é? Lu é de Lúcia, né? Acho que sim. Ela que fez essas parcerias. A esposa do Covas, a Lila Covas, ela cuidou muito de uma questão da terceira idade, né? Então, tinham atividades, tinham espaços reservados para as pessoas da terceira idade poderem se exercitar e tal. A Lu Alckmin aí eu me lembro com certeza. Ela fez parcerias com o Senac, então tinham cursos gratuitos para a população, né, para as mulheres, então de cabeleireiro, coisas desse tipo, auxiliar de escritório, enfim, para ajudar na empregabilidade mesmo, né? E outros edifícios lá dentro, alguns eram da Secretaria da Pesca, então tinha inclusive pesquisa lá dentro, e outros eram de outros aparelhos públicos da Secretaria de Agricultura que ficavam nos edifícios do Parque da Água Branca. Então você via, e outra coisa que era uma das características mais bonitas do parque, é que ele tinha animais soltos. Então, era até uma coisa, assim, era como se, eu brincava, como se eu passasse na porta de Nárnia, né? Não sei se vocês viram aquele filme. Você está ali num lugar como aqui, de repente você passa uma porta e está em outro espaço. De repente você entrava no parque, você tinha toda aquela flora exuberante e galinhas andando, de repente um ganso, um marreco, pintinhos, patinhos. As crianças ficavam absolutamente encantadas, você pode imaginar, né? E pensando que em São Paulo tem muita criança que nunca viu um pintinho na vida, né? Nunca teve contato. Quem tem casa fora de São Paulo, tem sítio, tem chácara, ou pode viajar fim de semana, pode levar seus filhos para fazer esse tipo de passeio. Mas a realidade de boa parte da população paulistana não é essa, né? As pessoas pegam uma condução, e o Parque da Água Branca está perto da Barra Funda, né? Então, a acessibilidade ali do transporte público é muito boa. Então, você dava acesso a várias camadas sociais da população paulistana a uma contemplação muito rica. E o que aconteceu? A concessionária, acho que 1 ano depois que entrou, ela prendeu todas as aves do parque. Juntamente com uma medida do Ministério da Agricultura por causa da gripe aviária. Mas até onde eu apurei, eu não sou técnica da área, tá? Mas até onde eu apurei, essa resolução da MAPA dizia respeito à granja, grandes criadouros né? para produções fabris quase, de ovo, etc, e frango, né? Não se aplicava tanto ali ao parque.
E assim, a justificativa que se usa os animais soltos, antes eles não eram bem cuidados. Eles estavam adoecendo. Só que o que a gente verifica é que, claro que é muito mais fácil se eles estão confinados numa área restrita, né? Aí vai um tratador só naquela área, trata, sai. Claro que você ter aves soltas no parque todo é mais complexo. Mas impossível não é, né? É só uma questão de ter técnicos mapeando, sabe? E é engraçado, esses animais, a gente percebe, eles são territorialistas, né? Então, você via diariamente, por exemplo, patos e gansos e da família, né? Eles faziam os percursos dependendo do horário. Então, tinha o horário do sol, eles iam para tal lugar. Fim de tarde, eles iam para outro lugar. Horário do almoço, eles iam se alimentar, né? Você via, assim, um bando andando. Isso é bem interessante para a criança. Muito, muito. Isso é super interessante para a criança. Isso não existe mais. Então, aí eu acho que entrando mais na questão do lado econômico mesmo, dos contratos de concessão, como que essas empresas vão obter retorno do investimento? O contrato do Parque da Água Branca, Cândido Portinari e Vila Lobos é de 30 anos. Locando os espaços. É a forma que eles têm de obter retorno financeiro ali, né? E, por exemplo, em setembro do ano passado, eles fizeram um evento no Parque da Água Branca chamado Picape Show. O que era esse evento? Eles pegaram a arena central do Parque da Água Branca, eles dividiram ela em 2. Então, tinha do lado direito uma série de estandes de venda de veículos com todas as montadoras, estavam lá. Todas as montadoras no Brasil que vendem picape estavam lá, né? Com a sua mesa, com o seu vendedor, com o carro do lado adesivado com o preço do carro. A outra metade era uma área bem pequena, inclusive apertada, para você fazer um test drive do veículo. Agora, aí eu me pergunto, né, quem vai a um parque? Vai para comprar um veículo, né? Ou vai para fazer um exercício, ou mesmo relaxar um pouco, respirar um ar puro, ver os animais. Posso né? dar uma interrompida? Porque o que você está falando, eu vi com a minha esposa. Ela trabalhou na incorporação, a imprensa oficial do Estado, incorporada pela Prodesp. E a imprensa oficial do Estado, ela tinha máquinas fantásticas, internacionalmente reconhecida como de excelência. Tem aquela Taunus, então, eu não sei o nome, de uma alemã, que, né, ela fazia o mesmo padrão, tinha publicações brilhantes, né? O que o governo queria era se livrar daquilo, porque aquilo dava prejuízo. Ou seja, essa elite paulista, ela não tem como ativo certos valores, né? A importância de você ter uma imprensa, publicações que sejam reconhecidas internacionalmente, para ela não é relevante. Ana Paula brigou tanto, né, para não acabar e tal, e era uma contradição, que ela tinha que operar e falava, expunha. Ninguém tinha sensibilidade para aquelas coisas. Ninguém, quer dizer, o governo Dória, vamos nos levar daqui, dá gasto, tira essa porcaria de cima de mim. Ou seja, uma absoluta incultura da elite, né? Então, quando eu vejo você falando, lutando por isso, né, eu digo, ó, é uma batalha perdida, porque a sociedade não quer. O Dória vai dar uma entrevista aqui no podcast dia 10 de janeiro. Ah, é? Aliás, quem obteve a confirmação foi o Caio Zanin. O Caio, né? Daqui. Sim. Mas ó, agora eu estou interessado na Bacega, que você fale um pouco da Bacega. Você não conhecia, né, a Bacega? Olha, a professora Bacega, ela... Que te orientou, não é isso? Sim, que me orientou no mestrado. Ela veio como até a Gisela nos contou, né? Eu não me lembrava que ela tinha feito direito também, mas como ela falou, ela entregou o diploma para o pai e foi para letras, né? Então ela chegou a dar aula mesmo em colégio e tal, e depois foi para a academia, chegou a trabalhar com o Paulo Freire em Brasília, no governo Jango,
e com aquela questão da alfabetização, né? Então já teve o contato ali com toda a teoria, a prática do método Paulo Freire e essa questão dialógica, né? Que ele sempre reforçou muito. E já no começo entre os anos 90 e anos 2000, tem um artigo dela que eu acho que é de 2003, ela começa, são artigos basilares, inclusive, da comunicação e educação. Olha que curioso, a gente não tinha internet como tem hoje, né? Os smartphones, muito menos os smartphones, e ainda mais na mão das crianças. E crianças, até bebê, né? Hoje tem um smartphone na mão. Mas a mídia tradicional, a televisão, principalmente, já atravessava muito as questões de educação nas escolas. E ela foi uma das primeiras a mostrar como a mídia educava e a importância de você, do processo de comunicação e educação. Então, como você tem que educar para os usos dos meios, inclusive. Que é também o compreender como é que funciona um processo de edição, a escolha do que entra e do que fica de fora, principalmente do que fica de fora, né, também. Que foi, inclusive, a minha pesquisa que ela orientou ali no final. Eu estava com crianças e jovens da Vila Brasilândia e eu não estava sabendo muito como era uma turma de 8 a 18 anos. Eles eram de famílias que a gente atendia ali com um trabalho social, né? Então, a turma foi crescendo, porque um foi falando para o outro, tia, posso levar meu vizinho? Posso? Minha irmã pode ir? Né? Então, uma de 15 perguntava se a irmã de 6 podia participar, e a irmã ficava do lado de fora chorando porque queria entrar na classe. E aí eu fui agregando todo mundo, e eu falava assim, como é que eu vou fazer um trabalho com essa diversidade etária e cognitiva também? Porque não necessariamente a baixa idade tinha uma cognição menor do que os mais velhos. E o contrário, tinha casos ali que crianças muito pequenas tinham uma cognição muito maior do que uma de 15 anos, por exemplo. E aí a gente usou, né, toda a questão da comunicação e educação e Paulo Freire. Então, eu coloquei para eles escolherem o que eles queriam fazer comigo, se era um livro, um jornal ou uma revista. Por incrível que pareça, em 2015, a internet era muito ruim lá na Vila Brasilândia. Eu mesmo, com o meu celular, ele ficava G, não era nem 3G, né? Então, eu nem propus para a gente fazer um site, um blog, nada disso, porque não ia conseguir fazer com eles ali. E então, eles mesmos escolheram fazer um jornal. Ok. Então, vamos fazer sobre o quê? A sua rua, a sua escola, o seu bairro, a sua cidade. E eles escolheram fazer sobre a rua. Então, eu comecei a provocar com as questões que estavam acontecendo. Foi até uma época que estavam botando muito fogo em ônibus, né? E a gente só via o que saía na mídia. Só a violência do bairro, né? Que estavam botando fogo no ônibus. Aí eu perguntava para eles, alguns nem tinham visto, né? Não era na rua, era um pouco mais distante. Não era a vida deles ali do bairro. A vida deles era ir para a escola e voltar, né? E para resumir, todos participaram. Então, assim, aí a gente votava o nome do jornal, tinham as redações, eu lia para todo mundo, eles votavam na mais importante, na cabeça deles. Essa era a manchete do jornal. Então, com isso, era um jornal simples, né? Uma dobra, 4 páginas. Com isso, eles aqui escolhiam a manchete principal, as matérias menores e né, o que ficava pequenininho no canto de página. E com isso eles iam entendendo como é que funciona o processo de edição e de escolha das notícias, do que entra e do que sai, o que está de fora, né? E todos participaram todo mundo fez alguma coisa naquele jornal. Inclusive o logotipo, eles escolheram o nome, chamava As Notícias Correm, votaram também, inclusive, e cada um pintou uma letra daquele logotipo, que era uma forma de incluir também, né? Então o trabalho essa foi a entrega material ali do trabalho, mas toda a questão teórica e metodológica do que está por trás desse processo de comunicação e educação, né? A Bacega morreu, tinha que idade, mais ou menos?
Eu acho que 70, 70 e poucos. Ela era nova. Nova, É, não chegou a ter 80. Ela fundou a revista da ECA, chamada Revista Científica Comunicação e Educação, que recentemente, eu não lembro se completou agora 25 ou 30. Eu estive lá, ela foi super homenageada quando completou, acho que 20 anos a revista. E ela também foi uma das primeiras a mostrar a importância do estudo da teleficção no Brasil. Imagina, na academia isso era tido como uma pesquisa menor. Imagina, estudar telenovela, né? E aí depois existia um grupo de pesquisa muito importante nessa área e o que marcou muito que ela foi páginas amarelas uma vez da Veja falando que novela tinha muita importância sim, que novela não era um produto midiático menor, né? Posso dar um testemunho? Eu fui para a Bahia em 69, né? E todo mundo criticava a Rede Globo, invasão, as novelas invadindo e destruindo o que era específico do Nordeste. Então você tinha uma crítica dos intelectuais à Rede Globo, porque estava destruindo aquelas coisas específicas, né? Eu me lembro que a Globo, ela, todo cara que fosse trabalhar numa novela tinha que fazer dicção, porque desenvolveu uma dicção que o cara do Amazonas e o cara do Rio Grande do Sul entendesse. Teve uma vasta pesquisa, né, para bypassar, equalizar, que todo mundo fosse entendido, então uma coisa científica, né? E eu, no começo, né, eu era contra também essa história da Globo. Depois eu fui me perguntando e eu vi que a Globo teve um papel super progressista. Porque com as novelas ela estava derrubando o machismo, o racismo, quer dizer, porque era um horror. Quando eu cheguei em 70 na Bahia, primeiro que eu achava que aquilo ia ser uma festa. Nada. Era extremamente racista. Tem uma música do Gilberto Gil, que eu sou fã, eu sou tiete, minha mulher diz, você quer saber quem usou o carro? Entra. Se você ligar, estiver tocando Gilberto Gil, foi o Paulo que usou o carro, né? Esse é o critério. Que ele fala que ele é do tempo que preto não entrava no baiano nem pela porta da cozinha. Isso é verdade. Fui ao Yacht Clube da Bahia e só tinha louro, parecia que eu estava na Noruega naquele dia, tá certo? Você tinha uma opressão, uma discriminação, e a Globo estava rompendo isso. Então, isso que a Bacega, eu acho fascinante, porque quando eu falava que era progressivo, eu quase apanhava dos meus colegas. Reacionário, de direita, você é isso. Então, Não, as brechas da teleficção são fantásticas. E é curioso que eu passei a olhar com esse tipo de olhar depois da Bacega. Sempre gostei de novela, né? Mas esse outro olhar da ciência você passa a ter, depois começa a... embora eu não tenha estudado, né? Mas daí nos grupos de pesquisa sempre tinha algum orientando dela que estava na teleficção e eu acabava bebendo um pouco desse conhecimento. Eu também sempre gostei de novela. E ela é mais nova, bem mais nova que a gente. O impacto da Beto Rockefeller. Nossa. Hein? Nossa, eu lembro. Impactante, né? Histórico, né? Saramandaia também foi. Eu era muito pequena, mas eu sei que Saramandaia foi um marco, né? Marco, para mim, foi uma novela que foi um fracasso. O Rebu. Eu não lembro muito ninguém dessa. lembra dessa novela. Essa novela era brilhante, porque é o seguinte: um cara foi morto numa festa. E você, a novela inteira, não sabia quem tinha morrido nem quem tinha matado. Só no fim. Não conseguiu, porque o público não conseguia acompanhar. Quando eles passaram de novo... O protagonista até meio que sumiu, né? Não, o inicial morreu, que era Zibinski. Ele que foi assassinado naquela... né? Quando ele como é que é? Faz de novo, né? O remake, né? Remake, que faz o remake. E eles mudaram, você já sabia quem tinha morrido. Porque eles aprenderam que o público não consegue segurar a ansiedade. Isso Agora, Beto Rockefeller, Luiz Gustavo, Plínio Marcos. Não foi realmente... Um negócio impressionante. Agora eles estão repassando Tieta.
né? E isso é uma Que teve riqueza, du- né? Você ter teve Jorge duas ver- Amado na, Duas versões, né? É. Teve duas mas versões. está passando a primeira. Ah, E também os atores, né? O elenco da primeira Tieta é espetacular. Agora, o que é curioso também, essa questão da diversidade do povo brasileiro e das nossas regiões, né? Essa questão da teleficção, ela ter que explicar, né? O que, claro, dependendo. Tem pessoas que conseguem sacar as mensagens ali sem precisar desse nível de explicação, mas eles começaram a usar desse recurso. Inclusive, quando às vezes eles tinham um elenco que estava num país e outro elenco no Brasil. Eles começaram a usar umas separações, né? Uma questão gráfica ali, de arte e tal, só para mostrar, por exemplo, sei lá, agora você está na Espanha, agora você voltou para o Brasil, porque tinha muitos telespectadores que não conseguiam perceber a mudança de... É muito É um povo interessante isso, né? inculto, né? A elite Mas é não só inculta, isso, sabe, Paulo? ignorante. Meu irmão faleceu no começo desse ano, né? É muito jovem, com 60 anos. que E foi coração, não? na verdade, Coração. assim, consequência de hipertensão e diabetes mal cuidada. Mal cuidado. E aí afetou o coração, que afetou o pulmão, que afetou o rim, né? E o filho dele, que eu brinco que eu virei tia-mãe Regina de Oxóssi, porque parece nome de mãe de santo, né? Porque é como se fosse hoje meu filho. Ele tem 29 anos e ele tem uma deficiência intelectual. E aí, conversando com o psiquiatra dele, que eu passei a levar agora aqui, meu irmão nem morava em São Paulo, né? Ele, assim, é um enorme aprendizado. Um enorme aprendizado. E ele, uma coisa que me marcou muito, ele falou, mas Regina, 50% da população brasileira tem QI abaixo de 100. Eu olhei para ele, 50%? Ele falou 50%. E claro, varia. Um QI de 50, um QI de 60, um QI de 70. Metade da população ganha até 2 salários mínimos. Imagina a alimentação de tantas crianças, Tem que né? ser, quer dizer, essa elite tem a cegueira deliberada. O outro não existe. Fica essa história de que o mercado, o governo... Pô, eu tenho vontade de vomitar quando eu ouço o cara da elite falar, não, é liberdade, porque o setor privado, porque os investimentos... Isso é uma coisa, eu acho, desonesta intelectualmente, inclusive. Nós tivemos, né, uma discussão essa semana ou no fim de semana, porque o nosso grupo ali não para, né? É de segunda a segunda, das 8 da manhã à madrugada, que é essa questão... Eu tenho a sensação... Aliás, o Paulinho atua pouco nesse grupo. Ele tinha que aumentar provocar mais, né? Mas é curioso, parece que a sociedade está meio anestesiada, né? Porque eu me lembro, assim, né, o primeiro contato que a gente tinha de estudos dos horrores da Segunda Guerra Mundial, acho que não tinha um ser humano que o coração batesse que não ficasse horrorizado com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Aí hoje você vê, independente de defender aqui ou ali, não importa, mas assim, você vê os horrores de Gaza na palma da mão, em tempo real, os vídeos, o dia inteiro, e as pessoas não estão... Não, o mundo não parou por conta disso, né? As nações não fizeram bloqueios, assim, do tipo, ou para agora, ou o mundo não vai continuar. Bem lembrado. Eu fico extremamente chocada com isso. Na SPM, como eles têm um curso de relações internacionais, né, eu brinco que eu fiquei alguns anos cobrindo guerra, porque você passa, né, a acompanhar todos os conflitos e tal. Então, eu já não estava mais lá, não tinha mais que cobrir guerra, entre aspas, mas no começo, aquilo começou a me fazer mal, de dar dor de estômago, mesmo, mal fisicamente. E aí teve aquele momento que eu falei, não, eu vou parar, porque tá fazendo mal mesmo. Eu falei, não, mas não vou parar. Porque a hora que eu desligar e não quiser mais assistir esses vídeos, fica parecendo que não está acontecendo, né? Que não é no mundo que eu vivo, que não é no planeta onde eu habito. Agora, né? eu gosto das intervenções do Paulinho contra os intelectuais chiques e contra essa elite, né? Porque a sociedade brasileira ainda é extremamente elitizada, né? Estou lembrando aqui um dado ontem que foi o debate do livro do Paulinho. Foi ontem. Foi ontem. Paulo Nogueira Batista, Paulo Nogueira, né? lançou Estilhaços, né? E me convidou para debater, né? Lá no Shopping Iguatemi.
Livraria Travessa, né? Livraria Travessa. Aí eu estava lembrando, inclusive, nada contra o Paulinho, só para dizer como é que a sociedade brasileira, né? A cultura, tudo, é elitizado. Do livro que eu e o Luiz Felipe Kozak e o Ciro fizemos sobre os 15 economistas da época, fizemos uma lista mais importante, né? E fizemos geracional. Dos 15, 3 são primos entre si. O André Lara, isso depois que eu tenho que fazer o livro, o André Lara Rezende é primo do Eduardo Gianetti da Fonseca, que é primo também do Paulo Nogueira Batista. Quer dizer, isso é uma evidência impressionante. Esse dado é assustador. Não é? 3 dos 15. A centralização nessa sociedade é um negócio... E ontem eu estava lá na Livraria Saraiva, eu comprei um livro sobre a Aimee de Eren. Aliás, recomendo. Sabe lembra quem é a Aimee de Eren, não? Não. A Aimee, ela foi amante do Getúlio, a Aimee de Eren, e do Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, o Chateau. Dos dois? Dos dois. Não no mesmo tempo. Chateau, o Rei do Brasil? Tá lá a Aimee de Eren em grande estilo no Chateau Rei do Brasil. Não, registre-se, não foi simultâneo. Não foi ao mesmo tempo. E também se fosse, não tem nada Mas ela... Não sou eu que estou namorando. Ela foi mulher do fundador da Fundação Getúlio Vargas. Ela foi mulher Simões Lopes? Luiz Simões Lopes. Ela foi a primeira mulher do Luiz Simões Lopes. E na biografia do Lira Neto, em 3 volumes sobre o Getúlio... Eu comprei e nunca li. Lia. Ela aparece lá, a bem-amada. É o termo que a bem-amada. A Aimee de Eren. Mas por que eu fui falar da Aimee de Eren? Não, sobre as relações da elite, né? Perdão. Mas eu acho interessante, porque eu lembrei agora qual foi a pauta do dia que suscitou a discussão da gente estar vivendo numa sociedade anestesiada, né? Que foi todo dia tem uma notícia de uma violência descomunal, bárbara e totalmente inadequada da nossa Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? E a sociedade, né? Eu fico com a sensação que a sociedade está ali anestesiada, achando que é normal, né? Pegar e jogar um homem de um viaduto, atirar numa criança de 4 anos, sendo que o pai tinha morrido, acho que 8 meses antes. Outro dia invadiram um velório. A família ali, a família não pode nem chorar mais o corpo. Teve o filho dos médicos, né, professores, acho que até da Faculdade de Medicina da USP, que tomou um tiro também a queima-roupa no peito, porque estava alcoolizado e bateu com a mão assim no retrovisor da viatura da polícia, motivo para tomar um tiro no peito. Claro, não estou aqui entrando na discussão da estrutura da polícia militar, que até é outra pauta, né? Merece a discussão, mas não é, a questão não é essa. O que me assusta é a sociedade não ficar chocada e não ir todo mundo para a rua e falar, parou, não é essa polícia que a gente quer em São Paulo, né? Até eu sei o que o Paulinho pensa sobre isso. Concordo, mas eu ainda fico chocada com essa inação. Mas eu não, veja, não significa que eu não fique chocado. Eu tenho repugnância por essa sociedade. A divergência é que o problema não está na polícia, né? Está na sociedade, porque ela escolheu os governantes, ela escolheu o legislativo, ela escolhe. E o que esses caras fazem, eles são legitimados, tantos que são reeleitos. Quer dizer, é uma indignação que eu tenho com essa farsa de sociedade judaico-cristã, boazinha, generosa, que o brasileiro é legal. Hipócrita, né? É um negócio maluco, né? Intelectual chique. Por que eu desprezo intelectual chique? Porque ele... Quando você não tem um filho que passa fome, você não chega na tua casa, o teu filho e tua mulher não estão passando fome. Quando faz frio, você não tem o problema de não ter um cobertor.
Eu me lembro que meu filho tem já quase 10 anos. Nós fomos da Itapevi, passando na rua principal, aí ele falou, pai, as casas não têm janela, pai? Quer dizer, o garoto de 10 anos viu aquilo, ele ficou... Falei, filho, não tem janela, não tem porta, não tem massa corrida. Quer dizer, é uma coisa natural passar fome. Então, você não tem a urgência de acabar com a fome. Você diz o seguinte, se eduque, vá para o mercado, com emprego, no futuro você vai parar de passar fome. Então, quando você é petista, quer dizer, o que faz o PT? Dá esmola, com isso, ele minimiza a possibilidade de revolta, que dê alguma solução de revolta popular, de rebelião popular, né? E aí o Granfino, o Chique, apoia o PT porque o PT controla a massa e vem dizer para mim que ele é bonzinho. Ele não é bonzinho. Ele é cúmplice de um partido que perpetua essa dominação de classe crudelíssima. Daí a minha briga com eles. Eles me odeiam e eu desprezo eles. Porque para de ser mentiroso, pô. O que esse país, o que você está fazendo? Você está indignado que tem gente morrendo de fome? Não. Você está discutindo a taxa de juros. Né? A especulação do dólar, R$6. Quer dizer, é um problema burguês, absolutamente burguês. E um dia precisa pegar a Cristina. Eu ainda vou conseguir. Cristina Helena? Emparedar e falar... Conta da sua dissertação de mestrado e da sua tese de doutorado, que é de uma relevância. E ela parece que está intimidada. Ela vai voltar aqui. A tese de doutorado e de mestrado dela é um chute em toda a discussão econômica. Tá certo? É uma tese ótima. Porque ela está falando, vocês estão completamente descolados. O país está com um monte de problema e vocês discutindo probleminhas burgueses. Nós vamos trazer ela de volta aqui. Mas deixa porque... Mateuzinho, quanto tempo nós temos? 20? Ah, não, ainda temos então. Não, mas eu queria explorar eu queria explorar uma coisa dela. Como é que... Deixa eu contar de novo como é que a gente se conheceu, né? Estou lá no Mangaba, num evento presencial. Isso é bárbaro, mas eu queria só antes e aí exploramos só isso. Eu queria só explorar a tua religiosidade. Ah, sim. Que é bem diferente da minha, acho que é do Paulinho. A minha é zero. Zero porque você não acredita. Você sabe que eu sou bastante religioso, né? Eu estudioso aprendiz de teologia, etc. Eu queria que você falasse É um tema que me fascina. Eu sei, por isso também que eu estou colocando. Mas também acho que talvez o que você preferir, a gente podia explorar o Mangaba ou explorar... Não, deixa ela aqui. Explorar eu gosto de falar dessa questão da espiritualidade. O Mangaba não, o que eu ia falar é o seguinte, eu me aproximei dela porque eu fui observando e fui primeiro respeitando, depois admirando as intervenções. E eu acho que a Regina... Ela é pacificadora, aglutinadora. Não é isso para mim que é relevante. De uma elegância e um senso de justiça. Também não é isso que para mim é relevante. Senso de justiça. O relevante para mim é a experiência que ela tem. Ah, não, isso não tem. Quer dizer, ela é um tipo que já não tem mais, que é aquelas mulheres barra pesada. Essa mulher é foda. Porque é um elogio, quer dizer, eu falo da Regina Gadelha, eu falo da Norma Casseb, eu falo da Leslie Belloc, eu estou falando desse tipo de mulher que chega e se impõe, tá certo? Quer dizer, deixa eu contar uma coisa para vocês, é uma história curiosa, assim. Só um pouquinho. Então eu falei para Regina, seria legal se você pudesse passar um pouco disso, quer dizer, o que você passa para um garoto novo que queira assistir esse podcast, quer dizer, o que ele leva, falando assim... E também, se ela pudesse falar um pouco da participação dela, do Mangaba, ela analisar o Mangaba, e algumas figuras do Mangaba. Então, você mas olha, eu acho que, o que você quiser. Eu acho que dá para ligar todos os pontos. Por quê? Você falar do Mangaba e falar de algumas personagens, uma delas está aqui. Eu tenho até medo do que ela vai falar. Não, ela vai falar. Que você falasse da tua
religiosidade, não é? E a terceira que você mesmo sugeriu agora, que dá para ligar tudo isso. Sim, né? eu ia Então, contar, então anotar até para não esquecer, contar uma história do tempo que eu atendi a Via Oeste. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, eu acho que tudo tem a ver com essa questão da religiosidade, porque, bom, acho que tem que dizer onde estou, né? Meu pai era católico, não praticante, mas uma família extremamente católica. Do lado da minha mãe, muito curioso, o meu avô, baiano, família católica, e conta minha mãe e minha tia, que era as famílias católicas da elite baiana, essa que você descreveu, até queria contar uma coisa curiosa. O meu bisavô, ele foi fundador da Faculdade de Medicina da Bahia, Dr. Alfredo Ferreira de Magalhães. Tem até um peso esse nome e tal. E eles que eram muito católicos. E naquela época morria-se muita criança de tuberculose, aquela coisa toda, né? Mas eles, vivos, ele teve 13 filhos. E essa avó da minha mãe vivia de véu, vivia de preto, de luto, por causa dos filhos que iam morrendo, né? Isso era bem da educação católica da época, né? Católico, apostólico, romano, né? E a minha avó, mãe da minha mãe, o pai dela foi um dos fundadores da Federação Espírita do Brasil, a FEB, e da Federação Paulista. E o que é curioso, ele era um grande estudioso de evangelho. Ele tem 4 livros publicados sobre evangelho, em torno do mestre, no caminho do mestre, na seara do mestre e o mestre na educação. Como é que é o nome dele? Pseudônimo Vinícius. Vinícius. E o nome dele é Pedro de Camargo. Mas nesses livros aparece como o nome dele? Vinícius. Vinícius são publicados pela FEB, a Vinícius Federação... de Camargo. Não. Não, Vinícius é o pseudônimo. Então, é só assinado... os títulos dos livros são assinados como Vinícius. Tá. Mas o nome dele de batismo é Pedro de Camargo. E eu sou kardecista também por conta disso. Mas é curioso porque, para mim, desde criança, esses assuntos sempre foram muito naturais. Óbvios até, né? E para ele, não que ele não estudasse e não compreendesse as questões da mediunidade, os fenômenos físicos, né, do magnetismo, que hoje isso tudo é explicado pela ciência, inclusive, né? São fenômenos magnéticos, que aí geram efeitos físicos e aí por isso o copo mexe, né? Tanto é que Allan Kardec, acho que nem todo mundo conhece muito bem quem foi Kardec, né? Até eu queria sugerir. Existe uma brasileira, Dora Encontre, aliás, uma figura que a gente podia trazer aqui. Ela é uma figura, assim, raríssima. Ela fala, acho que 5 línguas, fluente. Ela fez... Dora Encontre. Encontre ela para nós. Encontrarei. Ela é uma filósofa, estudiosa da área de educação e também aí da filosofia espírita. Ela tem um canal, ela tem uma Universidade Livre Pampídia. Ela traduziu os livros de Amos Comênios, que era um educador da década do século XVI. E por quê? Porque toda essa estrutura e essa visão de mundo de Comênios tem a ver com Rousseau, que tem a ver depois com Pestalozzi, naquela escola de Verdun, na Suíça, que já eram os filhos órfãos, né, algumas crianças órfãs da guerra que foram para Verdun e outros filhos de famílias ricas estudaram em Verdun. Sabe como acabou essa escola? Que dizem que foi uma das escolas mais maravilhosas daquele período, porque, olha que curioso, ele usava um pouco o método de Paulo Freire, não sei se Paulo Freire bebeu de Pestalozzi, mas é parecido. Ele levava as crianças para a cozinha, para explicar ciência, ele levava para a floresta ao lado do lago, para observar a natureza, e assim era o processo de aprendizagem. As crianças moravam lá e tal, mas por que acabou? Porque os pais dos alunos católicos queriam que eles não tivessem alunos protestantes. E os pais dos alunos protestantes, que eram os pagantes, que bancavam a escola, fizeram o mesmo pedido para que ele expulsasse e vice-versa, né? E assim acaba a escola de Pestalozzi em Verdun. Tudo isso eu fui aprender lendo toda a obra da Dora Encontre, mas para chegar aonde? Rivail Hippolyte estudou com Pestalozzi, que é Kardec, Allan Kardec. Ele foi um cientista francês, ele era astrônomo, e a primeira gramática da língua francesa é do Allan Kardec.
E ele participava eu vou fugir, não vou lembrar o nome exato agora, mas era uma sociedade de ciência em Paris na época. E era muito comum ter, nos salões de chá parisienses, começaram a acontecer os fenômenos físicos. Que é isso, o copo mexer, aí a brincadeira de... E as pessoas, e também, paralelamente, era a época aqueles espetáculos teatrais de mágica. Então as pessoas começaram a achar que aqueles fenômenos físicos nos salões de chá eram qualquer outro teatro, né? Real, vamos dizer assim, né? E o Kardec, como cientista, ele falou, não, a mesa não mexe sozinha. Tem algum ser inteligente fazendo a mesa mexer. E aí ele começa a pesquisar. E aí que ele começa a ver que não tem fio de nylon, que nylon acho que nem existia naquela época, mas enfim, ele começa a investigar como um cientista e ele começa a perceber que tinha alguma coisa ali. Aí já tinham algumas reuniões mediúnicas, ele é convidado a participar, e foi para você que eu contei, né, que o editor que publicou o Capital de Marx na França em francês, Maurice Lachatre, foi quem publicou o Livro dos Espíritos. É o mesmo editor, na mesma editora. E a gente sabe que editor daquela época tinha uma outra importância do que tem hoje editores de livros, né? Então, Kardec vem desse ambiente como cientista. O que ele faz? Ele e outros que estavam investigando os fenômenos físicos da época, eles fazem reuniões na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, e eles fazem Veja bem, é importante fazer essa observação, né? Naquela época não tinha nem telex, né? Então ninguém se comunicava com quem estava nos Estados Unidos, você por carta e demorava sei lá quanto tempo para chegar, né? Então eles faziam criavam as perguntas e faziam em reuniões simultâneas, marcavam data, ia cada um para um lado, e aí as respostas começavam a vir iguais. E por que o Kardec é chamado de o decodificador da doutrina? Porque, na verdade, o que ele fez foi organizar aquele monte de resposta e foi decodificando por assuntos em livros, né? Então, tem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênesis, o Céu e o Inferno e... Estou esquecendo de um. Mas, voltando aqui. Então, você vê que eu venho dessa família kardecista e até no meu mestrado, esse trabalho que eu fazia na Vila Brasilândia era um trabalho social para um centro espírita chamado Batuíra, que existe há acho que quase 70 anos já em São Paulo, e que na Vila Brasilândia eles começaram levando sopa pronta aqui de Perdizes para lá. E Brasilândia não era o que é hoje, claro, né? E aí hoje tem creche para mais de 300 crianças, tem um trabalho social enorme. E tem esse trabalho das famílias, que você vai na casa da família e a família vai lá também e fica sendo assistida por uns 6 meses, 8 meses. A ideia não é criar um vínculo de dependência, é ajudar num período e a família depois segue sozinha, né? E por isso que eu fui fazer o mestrado, né? Porque eu estava com essas crianças de lá e eu queria trazer essas questões para o meu mestrado. Imagina, a Bacega marxista, e eu falando de espiritismo com ela. Mas eu acabei, sim, ela entendeu. Eu usei um pouco da tese de doutoramento da Dora Encontro na Faculdade de Educação da USP, porque ela fala da filosofia da educação espírita. Então, ela vai falando desde os filósofos clássicos, aí passa por Rousseau, aí que ela vai explicando toda essa linha de educação, né, de Rousseau, Comênios, Pestalozzi, até chegar em Kardec. E você sabe, Paulinho, a divergência, aí vou fazer a pergunta para você, a divergência fundamental, por exemplo, dos evangélicos, vou tratar de uma forma mais ampla, com relação aos espíritas, qual que é a divergência fundamental? Eles se apoiam, aí você me corrige se eu estiver errado, eles se apoiam de que na Bíblia, aí nas reflexões teológicas, é proibido invocar os espíritos, invocar os mortos, né? Eu acho que tem também, assim, eu não conheço tão a fundo, e eu sei que o espectro evangélico é diverso, né? Sim. Mas aconteceu uma coisa curiosa outro dia, em casa.
tem uma cuidadora da minha mãe que é daquela congregação, que são aquelas igrejas cinza e branca. Sim, Congregação Cristã no Brasil. Isso. E aí ela tem umas questões familiares e lá em casa também a gente estava com alguns problemas. Aí eu falei para ela assim, Sara, vamos fazer oração. Porque é um ponto comum, ela acredita em Deus, eu também, ela acredita em Jesus, eu também falei, vamos fazer oração para pedir uma ajuda e uma proteção aqui para casa e para sua casa também. Aí eu vi que ela me olhou assim. Eu falei, que foi, Sara? Ela falou assim, não, mas a gente não ora. Eu falei, ué, mas você não reza? Ela falou, não, eu rezo, mas eu não faço oração. Aí eu falei, Sara, mas são sinônimos. Não, é o contrário. Se ela é da congregação, então ela foi ao contrário. Vamos rezar? Ela falou, eu não rezo, eu faço oração. Mas é ao contrário. Mas aí eu falei para ela, mas é a mesma coisa. Né? É que você usa reza e ela usa eu uso os dois, oração. Na verdade. Para mim, tanto faz, né? Enfim. Mas voltando, né? Respondendo, eu acho que o principal ponto tem muitas religiões espiritualistas, né? Então, assim, de acreditar que a vida continua, que a matéria aqui, a gente está aqui só de passagem, né? Então, acho que esse é o ponto principal aí para muitas religiões. A vida é só essa, né? A gente nasce, morre, morreu, acabou, não existe mais nada, né? Isso aqui para os católicos, aí ou você vai para o céu ou você vai para o inferno e tem o purgatório no meio, né? Mas para os kardecistas, não, é completamente diferente, na verdade. Não, e a coisa da reencarnação. Da reencarnação também. A coisa da reencarnação. A ideia de que eu eterno. Já falei para Deus e ele falou para mim, tudo bem, que a próxima encarnação eu vou nascer mulher. Para poder casar comigo. Deus falou, não, você é um marido muito bom, você vai poder. A minha esposa diz que eu mereço. Que ela espera realmente que eu reencarne para ser minha esposa. Agora, acho que a diferença fundamental é a reencarnação. A reencarnação, né? Não, e acreditar que a vida continua também, né? Não, uma coisa, não. Aí é comum que a vida continua, que a alma é imortal, né? Quer dizer, a coisa tem a condenação eterna. Aí tem uma solução maravilhosa. Então, mas para o kardecista não tem a condenação eterna. É a lei de causa e efeito. Não, sim, né? É verdade. Você, tem uma coisa na verdade, você só vai depois. Você fez o mal, depois vai vir. De alguma maneira, isso não é que vai voltar para você como, né, uma como é que fala? Fugiu a palavra, mas enfim, mas é isso. Você depois vai passar por alguma coisa, você vai falar, por que é aquela questão assim, por que uma criança pura, ela nasce cheia de defeito, cheia de problema? Então Deus não é justo, né? Mas tem uma coisa maravilhosa da vida passada, né? Essa é uma boa interpretação, né? Que aplaca o pensamento. Acalma. O Pascal tem uma coisa maravilhosa, né? Que de alguma maneira resolve a questão de fé e razão, né? Você lembra Não, qual que é? Aposta pascalina, né? Eu vou vulgarizar aqui, mas na essência a mensagem é essa. Se você... Fé e razão, né? Você não acredita em Deus, em Jesus Cristo, em julgamento, juízo final, é zif. Parta do princípio que finge que tem. E tem uma vida... Você vai ter uma vida digna, né? Seguir os preceitos, né? Os 10 mandamentos, enfim. Sim. Chegou a hora H, não tem? Você teve uma vida honrada, você foi uma pessoa admirada, enfim. Agora, se você aposta que juízo final, que Deus, que Jesus Cristo, que nada, que não cobiçar a mulher do próximo, vou cobiçar a mulher do próximo, vou roubar, vou mentir, que se dane. Eu não cobiço isso porque dá tiro. Menefrego eu. Chega na hora H, tem juízo final, você está ferrado. Então, na dúvida, aposta que tenha. Fantástico, né? Aposta pascalina. Não, você pega, por exemplo, Jesus Cristo sendo crucificado e os dois, né? Ladrões, assassinos lá, né? Um falou, eu não apostou que não tinha. Você fosse meu filho de Deus, você tirava a gente daqui, nós estamos aqui ferrados, estamos morrendo, papapá.
Aí o outro falou, pô, você não fala assim, pô. Nós somos dois bandidos, assassinos, esse não tem pecado. Aí ele vira, pô, acreditou, né? Senhor, lembra de mim, lembra da... Ainda a resposta dele, né? Tá na Bíblia, aí se vai acreditar ou não. É. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Fé, né? A fé é um negócio que... É. É um dom, né? Essa questão que você colocou do porquê que uma criança, não, que você dá a explicação de que foi coisa do passado e tal, né? Você precisa de uma certeza. E a questão fundamental é se o que rege o mundo é o acaso ou não. É isso. Para nós o acaso não existe. Exatamente. Então, e isso é interessante como que as coisas fundamentais as pessoas não discutem. A questão de se existe uma filosofia da história, ou se é o acaso, ou se você produz, é de uma importância absurda, mas as pessoas preferem ignorar completamente essa discussão. E você sabe, o que eu falei que eu ia amarrar com um pouco de tudo, né? Eu acho que eu sempre tive um pouco esse perfil mesmo de ser mais, vamos dizer, corajosa, né? E eu nunca me esqueço dessa cena. Eu atendi a Via Oeste quase 4 anos, que foi uma das... Obrigada. É uma das primeiras concessões de rodovia. A primeira do Brasil foi a do Sistema Nova Dutra, que era uma concessão federal. E logo na sequência, o governador Mário Covas... Foi a CCR, a Nova Dutra. Não, era a CCR. Foi a CCR. Era a CCR, isso mesmo. Aí o Covas, governador, o Michel Posaitlin, seu colega de GV, né? Ele já faleceu, né? Não? Não? O Zaitlin está vivo. Está vivo? Então ele tem muito a contar sobre as concessões. É bem interessante. Ele... Um dos grandes diretores da EASP, Michel Posaitlin. Então, e ele era secretário dos transportes, Sim. né? E aí concessionaram por PhD sistemas. por Stanford. Eles fizeram as concessões do sistema Castelo Raposo, Anchieta Imigrantes e Anhanguera Bandeirantes. E consórcios de construtoras entraram nessas licitações e um grupo de 5 construtoras ganhou a licitação da Via Oeste. Eu vou esquecer de alguma, mas era Queiroz Galvão, Carioca Cristiane Nielsen e... É IT? CR Almeida, não? Não. Mas a principal era Queiroz, né? Carioca também. E aí tinha um diretor, Zé Lima, que é, aliás, uma figura especialíssima. Ele que construiu, não me lembro se foi a Via Amarela ou a Vermelha no Rio. Eles estavam pondo um monte de passarela na Raposo. Aí me liga uma produtora da Globo. Naquela época, a Globo em Sorocaba não era uma afiliada, era da própria Globo, da central da Globo, né? E ela me liga e fala, Regina, você está sentada? Ela falava comigo quase todo dia. Aí eu falei, o que aconteceu? Eu já fui fazendo assim na cadeira, né? O que aconteceu? Ela falou, nós temos uma imagem, tem uma passarela, assim, 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 no quilômetro tal, da Raposo Tavares, e o câmera pegou criança com a mochilinha cor-de-rosa, voltando da escola, e a passarela está muito mal feita. Eu falei, mas o que tem na imagem? Ela falou assim, não, tem prego, tem distância na madeira, que é quase um buraco para a criança cair. Eu entrei em pânico, né? Aí eu entrei na sala desse diretor de engenharia, o Zé Lima, e falei... Lima, pelo amor de Deus, passa quilômetro tal. Aí ele abriu, nunca me esqueço disso, ele abriu um mapa, a mesa dele era desse tamanho, o mapa ocupou a mesa inteira. Ele, que quilômetro? Ele foi procurando, né? Ah, tá aqui. Aí ele pegou do outro lado um cronograma de obra, né? Ele falou, não, mas fica tranquila, essa passarela vai ser trocada pela definitiva, inclusive é linda, é tubular, é colorida, amarelo, laranja, que era a cor da viagem, laranja e branca, blá, blá, blá. Quanto tempo, Lima? Daqui a 4 meses. Eu, quê? 4 meses, mas é pouco tempo. Eu falei, não, Lima, você não está entendendo, vai para o Jornal Nacional, né? Tinha chance, não sabia se ia, mas para o jornal local ia, né? Aí ele falou, mas o que você quer que eu faça? Eu falei, não sei, antecipa, pelo amor de Deus, essa papo. Eu olhei para ele e falei, em 3 semanas. Ele, não dá tempo, não chega, não dá tempo, isso é impossível de fazer. Falei, Lima, pelo amor de Deus, se chover, atrasando em 1 mês. Aí ele me olhou assim, ele amoleceu na cadeira e falou, tá bom, pode falar 1 mês. Então, esse é o tipo da coisa que outra pessoa no meu lugar, né, ia virar para a repórter e não sei o que ela ia fazer, né, mas não ia falar para o diretor, pelo amor de Deus, antecipar a obra, né.
Então, essa é a Regina. Tem 3 minutos, então dá tempo de você fazer 2 perguntas. Como a tua pergunta vai ser curta, até 3. Ah. Não, a minha pergunta é o que você acha que você pode assim falar para os jovens sobre a profissão? Olha que responsabilidade, né? Boa, hein? Olha, eu vou levar em consideração que em casa, né, eu tenho um filho de 23, a namorada dele também com a mesma idade. Você tem um filho só. Eu tenho um filho só, que faz economia na PUC. Faz economia na... E a namorada faz direito na PUC. E você é divorciada? Eu sou faz 13 anos já. 13 anos. Eu criei meio ele sozinha, né? É difícil falar isso, né? Mas eu acho que o mais importante para esses jovens é uma coisa que a gente sabe, que a gente entende depois quando fica mais velho, mas aproveita a faculdade, aproveita os professores, né? Pergunta, não tenha medo de perguntar. Leia. Não fica só no TikTok, pelo amor de Deus. E outra coisa muito importante, que tem a ver com a Bacega, né? Tenta entender aquele vídeo que está aparecendo na palma da sua mão. Que é aquilo? Da onde veio aquele vídeo? Por quê? Por quê? E mesmo se for um veículo sério, que a gente sabe, existem interesses, né? Então, assim, por que de repente estão colocando tantas notícias para detonar? Meu filho mesmo hoje no almoço, ele vira... Como pode? O presidente da República fica hospedado num hotel na Europa que a diária custa... Nem lembro se era 40 mil reais. Eu falei, mas pera um pouquinho. Quanto é isso em euro? Né? Tá, faz essa conta. Mas ele ficou bravíssimo comigo, porque ele foi fisgado por esse discurso que a corrupção é o grande problema, que um presidente não pode ficar hospedado num hotel que gasta 40 mil na diária. Mas você quer que ele se hospede aonde? Eu falei, você quer que um presidente da República se hospede aonde? Na periferia de Paris? Né? Assim... Mas deixa eu aproveitar, até para homenagear aqui o Paulinho, que você, no 1 minuto e meio que nos resta, né? Estou lembrando aqui que o Caetano fez a música sobre Sampa, Rita Lee, a mais perfeita tradução, né? Aqui temos a mais perfeita tradução do Mangaba, né? Que você falasse nos minutos finais do Paulinho. Os caras vão te xingar lá. Você mas... acabou de fazer um suicídio. Não. Você Se se você falasse suicidou. do Mangaba ou do Paulinho, ou dos dois, né? Do Mangaba e do Paulinho. Foi por meio do Mangaba que eu conheci vocês dois, né? E graças a Cristina Helena. E o Mangaba é um ambiente extremamente curioso, né? Mas eu vejo o seguinte, que ali a gente tem um público mais jovem, né? No meio de professores e pesquisadores com uma experiência gigantesca. E muitas vezes, até por conta disso, eu acho, de não entender muito bem como funciona esse processo da comunicação, dos discursos, das narrativas, das escolhas, do que vai para a manchete, do que não vai, né? Antigamente a gente fala o que vai para o pé da página, hoje não é no pé da página, né? Hoje está escondido no portal. A não ser que você tenha interesse em achar aquela notícia e saiba fazer a pesquisa por ela, você não vai ver, você vai ficar ali dando, como a gente fala, né? Você vai ficar dando scroll down na primeira página, na home page ali do jornal, e você não vai chegar naquela notícia nunca, né? Então a gente vê que essas narrativas e esses discursos, elas levam muito... conquistam, né? Os seus leitores ali. E aí no Mangaba, eu percebo assim, que tanto o Paulo quanto o Manfred, que tem... né, uma experiência monstruosa e tem um conhecimento teórico e acadêmico também gigantesco, provocam e entram de forma assim contundente, e muitas vezes os jovens ali ficam um pouco sem entender até a provocação, né, o efeito da provocação. Eu até brinquei outro dia, eu acho que eu presenciei isso um pouco na academia, assim, essa briga de gigantes, né? Quando 2 grandes pesquisadores, professores começam a ter seus embates teóricos, essas discussões, elas não são suaves, né? Elas não são... Não são. Um determinado período o Paulinho saiu, né? E aí eu percebi, 3, 4 dias, né?
perdeu um pouco a graça, né? É. O Paulinho eu usei essa metáfora e ele acho que até gostou. O Paulinho é um vinagre balsâmico. Você falou. Então aquela salada que é o mangaba fica saborosa com a participação do Paulinho. Não é verdade, Rodrigo? Sim, eu concordo plenamente. Eu fico até incomodado com isso, né? Não sei. Mas pegue como um elogio, não é? Sim, mas... Olha, eu não sei se é intimidação, né? Pode ser, eu admito, né? Mas o que eu tenho é um profundo desprezo pela hipocrisia. Eu também. Certo? É um profundo desprezo pela hipocrisia. E eu queria aqui, encerrando, fazer uma homenagem para Hannah Arendt. Fala, pô, mas você é marxista, ela odeia Marx. Eu digo, não estou nem aí se ela gosta ou se ela não gosta, né? Ela tem um ponto, né, sobre o mal moderno, que as pessoas não entendem o que é o mal moderno. A banalidade do mal é uma coisa impressionante. Ela, no livro que eu li, na edição que eu li, tem uma introdução dela, ou o final, não lembro direito, que ela diz, olha, banalidade do mal não é um conceito. E todo mundo fala do conceito da banalidade do mal. Eu digo, gente, a mulher está falando, não é um conceito. Ela falou, é uma constatação. Né? Então, ela diz o seguinte, o mal moderno não é um mal como de antigamente. Falou Eichmann, se ele fosse humano, ele teria ódio de judeu. Mas ele não é humano, ele não tinha ódio de judeu. O mal moderno é fruto da inadequação da consciência. Isso eu acho assim... O mal moderno é fruto da inadequação da consciência. O homem dos tempos sombrios em que vivemos, ele não consegue separar fato de ficção, verdadeiro de falso. Não domina as regras do pensamento. Tem a mente formada por clichês. Ele é supérfluo como ser humano. E quando você olha, você vê isso no seu entorno. E aí, a educação moderna, a escola moderna, tem muita contribuição. E ela diz isso também, ela tem um texto maravilhoso sobre a crise na educação. Porque o que acontece? Na educação moderna, você diz que você é linda, você é maravilhosa, você é única, você é especial, você é diferente. Ou seja, é o reforço do indivíduo. Só que o indivíduo é uma abstração, não existe a Regina. A Regina só existe na interação com o meio em que ela vive. A Regina é uma abstração, porque sem essa interação ela não é nada. Ela é zero. O indivíduo é uma peça ideológica. E fica essa educação moderna reforçando essa peça ideológica, dá o quê? Dá jovens que se acham brilhantes e que não querem aprender. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu adorava ver meu pai conversar com os amigos, eu sentava e ficava vendo, porque eu aprendia. Eu sempre gostei de ouvir os mais velhos, também, né? Porque você ia aprendendo da vida. Hoje, esses jovens, eles se acham suficientes, até porque alguns dominam modelos matemáticos, porque é uma coisa, né? Eu me lembro de um professor que eu tive no colégio militar, que ele falava, matemática é a rainha da ciência. Por quê, professor? Porque até burro aprende. Ele falava, história eu não consigo, eu tenho dificuldade. Agora, matemática, qualquer burro aprende, porque aquele negócio de lógica você segue, né? Então, o pessoal domina esses instrumentais, esses modelos, pensa que esses modelos explicam a realidade, tem deficiência de formação e metodologia, não entende o que é o modelo, e aí eles viram de uma religiosidade, são xiitas, é uma coisa impressionante, e são avessos a qualquer questionamento daquilo que conforta o pensamento deles. Vira um dogma, né? Então, fica muito difícil de você lidar. Quer dizer, você acaba não tendo eficácia, eficiência em ajudar os jovens. Você não consegue passar para eles a tua experiência. Eles jogam fora a experiência dos mais velhos. E como diz o ditado chinês,
O burro não aprende com a experiência. O inteligente aprende com a experiência. O sábio aprende com a experiência dos outros. Eles sequer aprendem com a experiência deles. Por quê? Porque preso ao dogma, né? Ele não enxerga o que o real está desnudando, está indo contra. Pega o caso da economia brasileira. Que modelo de qualquer linha, qual é o modelo de qualquer linha que tem um mínimo de colagem com o que acontece nesse país? Não tem colagem. Você vê, essa gritaria contra a taxa de juros e o país não para de crescer. Agora, esse é tema para uma outra discussão que nós vamos voltar. O tempo estourou mesmo. Agradecer demais. Foi muito legal. Foi muito Nossa, legal. eu que agradeço. Muito Agradecer legal. a tua vinda, Paulinho. Você Eu que sempre- agradeço a você- honra de ter Não, sido você- convidado para conversar com a Regina. Você é convidado, você é sócio. Tá? E até a próxima. Né? Obrigada. Até a próxima, os nossos internautas. Prometemos conversas interessantes, vindouras. Aliás, eu não assisti nenhum podcast que eu não tivesse gostado. Tá bom. E a Não. coisa. Agora, coisa isso tá aí vai crescendo. um mérito teu, Zé Márcio. Não. Você consegue criar um clima Não. aqui e que realmente você extrai do cara o que ele pode dar. E a Regina tem me ajudado bastante agora nos últimos meses e quero contar com a ajuda de vocês todos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado a todos.